Ser você mesmo não é uma frase bonita de efeito. É uma escolha. E mais do que isso, é um custo. Porque toda vez que você se desvia da sua essência para caber em algum molde, existe um desgaste interno que, cedo ou tarde, cobra seu preço. A sociedade aplaude o autêntico, mas recompensa o adaptado. E nesse jogo invisível entre o que você é e o que esperam que você seja, muita gente se perde, se desgasta, se anula. Tudo para manter um lugar que, na prática, exige a sua negação contínua. Maquiavel entenderia esse dilema com clareza. Ele escreveu sobre o jogo do poder, mas também sobre o perigo de viver por aparências. O príncipe, para se manter, precisava parecer virtuoso, mas jamais poderia esquecer sua natureza. O mesmo vale para qualquer pessoa hoje. Você pode até manter uma imagem por um tempo. Pode agradar, se encaixar, parecer funcional. Mas se isso for feito à custa da sua verdade, da sua energia, da sua identidade, o colapso é apenas questão de tempo. Ninguém sustenta o que não é, porque viver fora do próprio eixo exige esforço constante, exige vigilância, controle, medo. Exige que você pense o tempo todo em como será interpretado, se está agradando, se está sendo suficientemente adequado. E quanto mais você se distancia da sua verdade, mais a vida perde cor. As conversas se tornam vazias, os vínculos frágeis, o entusiasmo escapa. Você até funciona, mas não vive. Você até é aceito, mas não se sente inteiro. E há um detalhe cruel nisso tudo. Quanto mais você se adapta, mais exigem sua adaptação. Quanto mais você silencia sua verdade, mais o mundo te coloca em ambientes onde ela é indesejada. Você começa a se tornar um personagem funcional. E o personagem pode até ser elogiado, pode até ser promovido, mas ele carrega um fardo, não é você. E é por isso que tantas pessoas bem-sucedidas se sentem vazias, porque aquilo que elas sustentam lá fora não tem raiz dentro. Sustentar quem você é, por outro lado, exige coragem, porque sua essência nem sempre será bem recebida, nem sempre será compreendida. Mas ainda assim, ela é a única base sólida. Tudo o que você tentar construir fora da sua verdade estará em constante risco, porque dependerá da aceitação de fora. Estará vulnerável a cada crítica, a cada mudança de cenário, a cada nova expectativa. Mas quando você constrói a partir de quem realmente é, nada do que vem de fora te desmonta por completo. Porque você sabe quem está ali, e esse saber te protege. Esse é o preço de ser você. Entender que alguns laços vão se romper, que algumas portas vão se fechar, que algumas pessoas vão te chamar de estranho, de intenso, de difícil. Mas em troca você ganha algo que não tem preço, a sua paz. A paz de não precisar representar, de não se cobrar por agradar o tempo todo. De saber que o que você oferece é inteiro e não um recorte conveniente. Maquiavel via a política como um campo de sobrevivência, e não há sobrevivência possível quando você precisa matar a si mesmo para continuar em cena. O mesmo vale para qualquer posição que você ocupe no mundo. Você pode até conquistar o que deseja fingindo ser alguém que não é, mas o que você conquista assim nunca será verdadeiramente seu. Porque ele exige que você permaneça fingindo. E isso é prisão, não é poder. Quem sustenta quem é, inevitavelmente incomoda. Porque viver com verdade expõe a mentira dos outros, gera confronto, desestabiliza estruturas baseadas em aparências, mas também ilumina, liberta, atrai pessoas que vibram na mesma frequência, cria vínculos reais, e isso com o tempo transforma ambientes, não com imposição, mas com integridade. Não. Há nada mais cansativo do que viver tentando ser outra coisa, e não há nada mais leve do que simplesmente sustentar sua essência, mesmo que ela não agrade todo mundo. Porque quando você para de tentar ser aceito por todos
começa a ser profundamente respeitado por alguns. E esse respeito é limpo, é duradouro, é baseado em verdade e não em performance. Ser você, com todos os riscos que isso envolve, é a única forma de construir algo real. Porque só o que é real resiste ao tempo, às crises, às mudanças. Tudo o que é personagem, imagem, adaptação excessiva, cedo ou tarde, desmorona. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. O que acontece quando você silencia demais para agradar? E como esse silêncio vai te desconectando da própria voz? Há um tipo de silêncio que não é paz, é exaustão. Um silêncio que não vem da maturidade, mas do esgotamento de tentar ser aceito. É o silêncio de quem cedeu demais, de quem engoliu opinião, calou desconforto, disfarçou verdades. Um silêncio que não acalma, aprisiona. E o mais perigoso é que ele não chega de uma vez. Ele se instala aos poucos. Deixa pra lá aqui. Não vale a pena discutir ali, até que sem perceber, você já não se ouve mais. Maquiavel talvez chamasse isso de perda de autonomia simbólica. Quando você continua existindo, mas já não comanda, mas a própria narrativa. Você responde ao que os outros esperam. Você se molda, se curva, se adapta, e a cada pequena concessão, seu centro se distancia. A cada escolha feita para não desagradar, você se desconecta. O silêncio vai crescendo dentro, e por fora tudo parece bem. Você sorri, você funciona, mas por dentro a sua voz grita, abafada. Esse é um dos maiores preços de tentar agradar a todos. Você se trai. E a pior traição é aquela que a gente comete contra si mesmo e disfarça de maturidade, disfarça de empatia, disfarça de saber lidar com pessoas. Mas na verdade é medo. Medo de desapontar. Medo de parecer difícil. Medo de ser rejeitado. E esse medo faz você se calar em momentos que exigiam posicionamento. Faz você permanecer em lugares onde já não se reconhece. Faz você abandonar a si mesmo em nome de uma paz que nunca é sua. E aqui mora o perigo. Quanto mais você silencia, mais o mundo se acostuma com a sua ausência. Com a sua versão editada. Com a sua presença contida. As pessoas passam a esperar menos de você. E você também. Passa a duvidar da própria capacidade de dizer o que pensa, de se mostrar como realmente é. E esse autoapagamento vira hábito, um modo de operar, uma zona de conforto sufocante. Só que o corpo não mente. Ele começa a sinalizar. A energia cai, a irritação cresce, a criatividade seca, as relações perdem sabor, a mente, mesmo quieta, vive inquieta, porque existe algo ali dentro, algo essencial, tentando voltar à superfície, tentando lembrar você de que existe uma voz sua que está adormecida, mas não morta. E quando essa voz desperta, mesmo que num sussurro, você sente. Às vezes, vem num cansaço sem nome. Outras vezes, numa vontade de sumir. Às vezes, em forma de crise, de ruptura, de rompimento. Mas o fundo da questão é sempre o mesmo. Você está longe demais de si. E a distância que você percorreu tentando agradar, agora se volta contra você. Porque agradar o mundo inteiro custa caro. E quem paga é você. Mas a boa notícia é que a voz pode voltar. Não de forma brusca, nem imediata, mas aos poucos. Um pequeno não aqui. Uma opinião dita com calma ali. Um gesto que não precisa mais de aprovação. E passo a passo, você começa a se ouvir de novo. A se escutar com mais respeito. A se reposicionar no próprio corpo, na própria história. E quando isso começa a acontecer, o silêncio deixa de ser prisão e vira escolha.
Você para de silenciar por medo e começa a falar com verdade. Não para convencer, não para agradar, não para se defender, mas simplesmente porque é impossível viver negando a própria voz. E é sobre isso que falaremos a seguir. O que acontece quando, tentando viver fora de si, você começa a carregar um peso invisível. Um cansaço emocional que não tem nome, mas tem causa: viver fora do próprio eixo. Você pode até continuar funcionando. Pode acordar todos os dias, cumprir suas obrigações, sorrir nos encontros sociais, manter a aparência de que tudo está no lugar. Mas se dentro de você algo está desalinhado, se a vida que você vive não tem mais a ver com quem você é, o corpo sente, a alma reclama, a energia escoa. É um desgaste que não dá sinais visíveis no começo, mas que aos poucos vai corroendo o seu centro como uma ferrugem emocional. E o mais traiçoeiro é que quase ninguém percebe isso de fora, porque viver fora do próprio eixo não necessariamente gera caos. Muitas vezes gera eficiência. A pessoa cumpre prazos, responde mensagens, entrega resultados. Só não consegue mais sentir verdade no que faz. Só não consegue mais se emocionar com o que antes a movia. Tudo passa a ser automático, mecânico, seguro por fora, mas vazio por dentro. Maquiavel dizia que um governante desconectado da realidade acabaria tomado por ela. O mesmo vale para o indivíduo. Quem se desconecta de si mesmo, cedo ou tarde, será engolido pelo externo, começa a viver no ritmo dos outros, começa a fazer escolhas por medo e não por verdade. E quando percebe, já está preso em uma vida que não foi escolhida, foi tolerada. Esse peso é invisível, mas constante. Ele aparece na dificuldade de tomar decisões simples, na irritação sem motivo, na exaustão depois de um dia normal, nas relações que perdem profundidade, nas pausas que já não recarregam. É como andar com um sapato um número menor. Dá para continuar, mas cada passo te lembra de que algo está errado. E quanto mais você ignora, mais a dor aumenta, até o ponto em que já não é mais só incômodo, é sofrimento. Viver fora do próprio eixo também distorce a percepção de tempo. Os dias passam rápido, mas não deixam memória. As experiências não se fixam. Você começa a viver na expectativa do fim de semana, das férias, de uma mudança externa que possa te resgatar. Mas nada de fora pode corrigir uma desconexão interna. Nada vai preencher um vazio criado pela falta de alinhamento com a própria verdade. E aqui surge uma reflexão dura, mas necessária. Quantas decisões suas foram tomadas para manter a harmonia externa e não a paz interna? Quantas vezes você disse sim quando sabia que o não era o caminho certo? Quantas vezes você tolerou a própria insatisfação para não incomodar ninguém? Esses são os pequenos desvios que, somados, te tiram do centro e fazem você pagar um preço altíssimo em silêncio. Mas há um ponto de retorno, sempre há. E ele começa na pausa, no momento em que você finalmente para de tentar manter tudo funcionando lá fora e começa a perguntar: o que de fato faz sentido para mim? Essa pergunta, quando feita com honestidade, muda tudo, porque ela te reconecta, te reposiciona. E mesmo que não traga respostas imediatas, já devolve algo essencial: a direção. Voltar ao eixo é um processo, exige coragem, exige desapego de papéis que você aprendeu a interpretar. Exige encarar os lugares onde você se traiu, mas também traz alívio, leveza, verdade e, principalmente, energia. Porque nada cansa mais do que sustentar uma versão de si que não te representa. Quando você começa a viver com mais alinhamento, os pesos invisíveis caem. O corpo volta a respirar. As decisões ficam mais claras. A vida ganha outra textura. E quando você volta ao próprio eixo, algo impressionante acontece. Os ambientes
ao seu redor também começam a se ajustar, porque o mundo respeita quem vive em verdade. E quem está no próprio lugar começa a ocupar espaços com mais força, sem precisar forçar. No próximo ponto, vamos falar sobre uma das etapas mais difíceis, mas também mais libertadoras desse processo: a coragem de desapontar. Porque viver com verdade significa, inevitavelmente, decepcionar quem esperava que você fosse alguém que você não é. Não existe liberdade verdadeira sem desapontamento. Por mais gentil, sensível ou consciente que você seja, chegará o momento em que suas escolhas não agradarão. Sua decisão de dizer não, sua mudança de postura, sua vontade de seguir um caminho diferente, tudo isso vai contrariar expectativas, desorganizar relações, frustrar planos alheios. E quando esse momento chega, você só tem duas opções: se dobrar para manter a harmonia externa, ou bancar quem você é e arcar com o desconforto do outro. Maquiavel, sempre realista, via a política como o terreno onde agradar a todos é uma sentença de ruína. E o mesmo vale para a vida comum. Agradar constantemente é o caminho mais curto para a autotraição, porque toda vez que você escolhe o conforto dos outros em detrimento da sua verdade, você sacrifica um pedaço da sua integridade. O problema é que isso não se nota de imediato. É um veneno lento e a antítese da liberdade. A liberdade verdadeira começa quando você tolera o olhar decepcionado de alguém e ainda assim permanece firme. Quando você vê alguém frustrado por não ter mais o sim automático, por não ver em você o espelho que esperava, e mesmo assim respira fundo e se mantém. Esse é o tipo de força que não nasce do orgulho, mas da consciência de que, se viver para agradar, você nunca será inteiro. O medo de desapontar prende. Ele te impede de dizer a verdade, de mudar de ideia, de dar um passo fora da expectativa. E aos poucos, você se transforma em uma versão moldada para não causar ruído, mas o custo disso é altíssimo. Porque a harmonia sustentada pela negação de si não é harmonia, é submissão, é silêncio emocional, é invisibilidade com verniz de maturidade. E há um ponto em que esse medo precisa ser atravessado. Não de forma impulsiva, não com agressividade, mas com clareza. Clareza de que você não está sendo cruel, ingrato ou instável. Você está apenas reivindicando o direito de ser quem é, ainda que isso abale a imagem que construíram sobre você. Porque toda tentativa de agradar a todos é, na prática, uma tentativa de controlar a visão que os outros têm de você. E controle é o oposto de liberdade. É claro que desapontar dói, sobretudo quando há vínculos reais. Você vai ver nos olhos do outro a frustração, a mágoa, talvez até o julgamento. E vai doer ainda mais se essa pessoa for importante para você. Mas essa dor precisa ser enfrentada, porque o preço de carregar a expectativa dos outros é sempre maior que o preço de desapontá-los. E algo curioso acontece depois do desapontamento: o respeito. Não de todos, mas dos que realmente importam. Porque quem esperava um personagem pode se afastar, mas quem tem maturidade emocional vai entender, talvez não na hora, mas com o tempo, que você não estava rompendo com a relação, estava apenas voltando para si. E esse retorno à própria verdade, apesar do impacto inicial, é o único caminho possível para criar vínculos sustentáveis, baseados em realidade, não em representação. Além disso, há algo profundamente libertador em atravessar esse momento sem se curvar. Quando você sustenta sua posição, mesmo diante da tensão, você descobre que pode se manter inteiro, mesmo sem aplausos. Descobre que o mundo não acaba quando você diz não. E mais do que isso, você percebe que o que fica depois do desapontamento é mais verdadeiro. Esse tipo de liberdade não é barulhenta, ela é tranquila. É o alívio silencioso de não precisar mais controlar a percepção alheia.
É a paz de saber que a imagem que fazem de você não é mais sua responsabilidade. Que sua missão não é corresponder, é ser. Que sua dignidade vale mais do que qualquer validação externa. E que, se for preciso decepcionar para continuar inteiro, então vale a pena. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Como, ao parar de se explicar tanto, você para de pedir permissão para ser quem é. E recupera o tempo, a presença e a paz que antes eram gastos tentando justificar sua verdade. Existe um ponto do caminho em que você para de justificar. Não por arrogância, não por desprezo, mas por consciência. Você percebe que nem tudo precisa ser explicado, nem todo gesto precisa ser defendido, nem toda mudança precisa de um discurso, porque chega um momento em que a sua existência se torna autossuficiente. E você entende, quem precisa que você se explique para respeitar, não respeita você, respeita a imagem que tinha de você. Maquiavel dizia que um príncipe deve ser temido e amado, mas acima de tudo, deve ser respeitado. E o respeito na vida real nasce quando você para de oferecer justificativas como moeda de aceitação. Quando você decide que seu tempo, sua paz e sua energia valem mais do que a compreensão forçada de quem não está disposto a enxergar além do próprio ponto de vista. Explicar demais é muitas vezes uma forma de pedir desculpas por existir, por mudar, por escolher algo diferente, por crescer. E é compreensível. Você quer ser compreendido, quer manter laços, quer evitar ruídos. Mas se você precisa convencer o outro de que sua decisão é legítima, é porque, no fundo, ainda duvida de si. Ainda busca autorização emocional. Ainda carrega o vício da validação. Mas algo muda quando você percebe que nem tudo será entendido e que nem tudo precisa ser. Você aprende a falar com clareza, sem se estender. A responder com verdade, sem se explicar em círculos. Aprende a sustentar o desconforto do outro, sem tentar aliviá-lo a todo custo. Porque a maturidade emocional te ensina que cada um é responsável por processar o que sente e que não cabe a você embalar suas escolhas em justificativas agradáveis para que o outro se sinta seguro. Há dignidade em dizer apenas o necessário, em afirmar sua escolha com tranquilidade, em manter silêncio diante de cobranças veladas, em deixar que suas ações falem mais do que suas palavras. Isso não é frieza, é clareza. Clareza sobre o que você deve e sobre o que não deve mais. Você não deve explicação por ter mudado de opinião, por ter se afastado de um ciclo que já não fazia sentido, por ter se colocado em primeiro lugar. Você deve, sim, respeito consigo. E se esse respeito for bem vivido, ele educa o outro com o tempo. Porque quem está atento percebe. Você não está sendo evasivo, está sendo honesto. Não está evitando conversa, está protegendo sua verdade. E o mais bonito é que, quando você para de se explicar demais, o mundo ao redor começa a te ouvir diferente. As pessoas notam sua postura, notam a sua economia de palavras, notam que há algo em você que não precisa ser defendido, porque está ancorado. Sua presença passa a ter peso. Seu silêncio passa a ter valor. Sua fala, quando vem limpa. E isso reorganiza o ambiente. Essa mudança também te devolve tempo, porque cada explicação excessiva rouba minutos preciosos da sua vida. Tempo que você poderia estar criando, descansando, se fortalecendo. E ao recuperar esse tempo, você recupera também sua energia vital. Começa a andar mais leve, começa a respirar melhor, começa a perceber que a maior justificativa é a paz que você sente ao fazer o que faz. Claro que você ainda se comunicará, que esclarecerá o necessário, que dialogará quando houver espaço, mas não para convencer, e sim para compartilhar. Porque quando a sua verdade não precisa mais ser provada, ela se torna mais poderosa.
Você a vive, e isso basta. E é isso que pavimenta o caminho para o próximo ponto. Quando viver com verdade incomoda, mas liberta. Porque você não está aqui para ser confortável. Está aqui para ser real. E isso, inevitavelmente, vai mexer com o mundo. A verdade, quando vivida de forma íntegra, não é neutra. Ela não passa despercebida. Ela corta, reorganiza, mexe. E é por isso que incomoda. Não por ser agressiva, mas por ser clara. Porque o mundo está acostumado a zonas de conforto, a conversas ensaiadas, a aparências mantidas por educação. Então, quando alguém começa a viver com mais verdade, ele inevitavelmente se torna um ponto de fricção. Um corpo estranho, num ambiente viciado em conveniência. Maquiavel, apesar de defensor da política da aparência, entendia a força do confronto. Ele sabia que há momentos em que manter as formas é menos inteligente do que romper com o que está corrompido. A vida pessoal segue a mesma lógica. Há um ponto em que fingir ser funcional já não é sustentável. Em que dizer o que esperam vira traição pessoal. E nesse ponto, a verdade se torna a única forma de libertação. Mas libertação não é alívio imediato. A verdade, quando vem carregada de tempo reprimido, muitas vezes vem com dor. Porque ela quebra pactos silenciosos, interrompe dinâmicas antigas, coloca luz em zonas escuras da convivência. E isso gera reações, resistência, crítica, afastamento. Viver com verdade exige coragem para ser mal interpretado, para ser visto como radical, incoerente, egoísta, ainda que no fundo, tudo o que você esteja fazendo seja finalmente ser você. A dor do rompimento nesse ponto é real, mas a dor de continuar negando quem você é insuportável. E quando você percebe essa diferença, algo muda. Você começa a aceitar o desconforto do presente como preço justo por uma vida mais leve no futuro. Começa a entender que não existe paz sem confronto, que não existe verdade sem atrito, que toda transformação verdadeira exige abrir mão de ser conveniente. Viver com verdade, porém, não significa ser cruel. Não é sobre jogar verdades como armas, é sobre parar de se moldar, sobre não aceitar mais lugares onde você precisa diminuir sua luz para caber. É sobre colocar sua verdade na mesa sem esperar aprovação e aceitar que nem todos vão entender, nem todos vão acompanhar, nem todos vão ficar. Mas aos poucos os que ficam, ficam por quem você é, e não pelo personagem que você sustentava. Os vínculos se afinam, o ambiente se purifica. A sensação de leveza cresce, porque a verdade, mesmo quando solitária, é libertadora. Ela devolve a você o controle do próprio caminho. Ela te livra da escravidão emocional de viver para manter as expectativas dos outros. E mais, ela permite que você respire, porque mentir para si é cansativo. Viver fora do eixo é drenante. Sustentar uma máscara exige atenção constante. Quando você escolhe a verdade, o corpo descansa, a mente desacelera, o coração alinha. Você passa a existir com menos tensão, e isso te devolve energia, clareza, foco, alegria real e não performada. Claro que o desconforto continuará existindo. Algumas pessoas vão se afastar, algumas situações vão ruir, mas o que fica será fértil, leve, nutrido pela coerência. Você passa a confiar mais em si, não porque tudo se organiza ao seu favor, mas porque você parou de se abandonar. E esse retorno a si é o que te torna finalmente inteiro. É aqui que você percebe: incomodar com verdade é melhor do que agradar com mentira, porque o incômodo passa, mas a liberdade fica. E essa liberdade, com o tempo, se transforma
em um tipo de força que não precisa provar nada. Uma força que muda o ambiente, sem gritar, sem se impor, sem se perder. E é exatamente sobre isso que falaremos no ponto final. Quando você finalmente se banca e sua simples presença passa a reorganizar tudo ao redor, porque quem está inteiro por dentro comanda por coerência, não por força. Chega um momento em que você não precisa mais insistir, nem argumentar, nem tentar ser compreendido. Você apenas é. E esse ser, quando é vivido com profundidade, começa a alterar tudo ao redor. Não por força, não por persuasão, mas por coerência silenciosa. Quem se banca, quem sustenta a própria verdade com serenidade, começa a comandar o ambiente sem dizer uma palavra. Maquiavel falava sobre poder como influência. E nada influencia mais do que a firmeza tranquila de alguém que não negocia quem é, porque isso é raro. A maioria se curva, se adapta, se dilui. Então, quando alguém permanece inteiro, mesmo em meio ao caos, essa presença se destaca. Vira referência, vira âncora emocional, vira espelho, não porque reflete o outro, mas porque revela a ausência de verdade dos que ainda vivem se moldando. Quem se banca não grita, ele não precisa. Sua firmeza está no olhar, no corpo presente, na fala medida, no limite claro. E essa presença, mesmo que não seja compreendida de imediato, é sentida. Porque a verdade tem uma frequência própria. E quando você passa a emiti-la com constância, os ambientes começam a se reorganizar. Gente que não está pronta se afasta. Gente que estava esperando esse sinal se aproxima. Essa mudança não é controlada por você. É natural. Porque a energia da coerência repele o que é dissonante e atrai o que é congruente. Você passa a ser filtro. E mais do que isso, passa a ser fator de reorganização. Sua presença, agora limpa de personagens, convida os outros à verdade também. Porque quando alguém se banca, ele dá permissão silenciosa para que os outros façam o mesmo. É como se dissesse: é possível ser inteiro e seguir vivo. Mas isso só é possível porque você não precisa mais de confirmação externa. Não precisa ser entendido, nem aceito por todos, nem elogiado. Você passou por isso. Você já desapontou, já perdeu, já silenciou, já recomeçou. E, principalmente, já descobriu que sobreviver sem se abandonar é muito melhor do que ser amado sendo outra pessoa. E isso te torna poderoso. Não no sentido clássico, mas no mais sutil e duradouro. Porque você vira raiz, não folha. Vira estrutura, não ornamento. Vira alguém que sustenta, que guia, que transforma, sem jamais perder o chão. E a autoridade que nasce disso não pode ser comprada, nem copiada. Ela é resultado direto da sua escolha diária de não se corromper. Quem se banca se torna leve, porque já não precisa carregar o mundo nas costas, já não tenta ser tudo para todos, já entendeu que sua função não é agradar, mas ser verdadeiro. E isso, curiosamente, é o que mais atrai, mais inspira e mais constrói. Porque o mundo precisa desesperadamente de coerência, de verdade, de gente que vive o que fala, que sustenta o que acredita, que se posiciona sem violência, mas com precisão. E é assim que você, sem perceber, começa a mudar os ambientes por onde passa. Porque você está inteiro, e inteireza é contagiosa. Ela eleva, ela organiza, ela silencia o que é ruído e destaca o que é real. No fim, é isso, ser você mesmo, de verdade, com todos os riscos que isso traz, é o seu maior poder. Por quê? Quem se banca com dignidade e presença não precisa ocupar espaço. O espaço o reconhece. E tudo ao redor começa naturalmente a se alinhar.